Fala pessoas, beleza? Bom dia. Agora são 6h11 da manhã, estamos aqui numa linda terça-feira. Vocês vão acompanhar comigo de carona aqui o nascer do sol. É bem bacana. Bom, vamos lá, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece. Eu sou cristão, marido, pai, programador, músico e curioso. Então vamos lá, pessoas. Sobre o que a gente vai conversar hoje? Eu tava pensando em falar com relação a relações interpessoais, né? O jeito que a gente lida com outras pessoas. Tem um vídeo aqui no canal que eu tô falando sobre... Eu tô ao mesmo tempo que perguntando, eu tô afirmando frescura, né? Não sei se você já viu. Foi um vídeo que eu gravei há um ano atrás, né? Lá por março de 2019. A gente já tá em março de 2020. Então faz um ano que eu gravei. A ideia daquele vídeo era tentar conscientizar um pouco que tem gente que tá vivendo em algum momento na vida onde tem medo de alguma coisa tal, só que os outros acabam não considerando isso, né, como se fosse algo normal. As pessoas às vezes veem umas às outras com um espelho na frente. Elas querem às vezes projetar a própria imagem na outra pessoa. E se a outra pessoa vive, por exemplo, tem medo de alguma coisa, as outras pessoas podem achar que isso é uma frescura. Não precisa ter medo de uma coisa boba dessa. Mas não é simples assim. Então, com relação a relações interpessoais, né? Obviamente eu não sou psicólogo, eu não estudei exatamente esse assunto, mas como em todos os assuntos do vídeo aqui, eu vou falando de coisas que eu aprendi ao longo do tempo, né? Muitas coisas a gente aprende não por ter estudado, mas aprende um pouco por ter vivido várias situações, né? Então, qual que é a minha ideia? Fala que às vezes tem pessoas que querem tratar as outras como robô, como se o comportamento humano fosse 8 ou 80. Ou seja, era pra estar assim, não tá assim, então tem alguma coisa errada. Ou seja, as pessoas querem avaliar umas às outras com base naquilo que elas mesmas vivem e não considera que o ser humano tem vários níveis, vários estágios, várias questões que fazem parte do ser humano, né? Bom, agora vocês vão ver que o trânsito vai estar um pouco carregado, né? Porque 6h15 da manhã às vezes fica um pouco mais carregado do que o horário que eu vou, umas 8h15 mesmo. Mas vamos lá, pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Com relação ao dia a dia, a gente encontra pessoas nos mais diferentes níveis de psicológico, de atuação, né? A gente pode perceber que tem pessoas hoje em dia vivendo muito mais triste, muito mais estressada, né, do que antigamente. As pessoas ainda muitas vezes se prendem em como que eram as relações interpessoais antigamente, que eram mais simples mesmo. Era assim, se a pessoa estava triste, não era difícil às vezes saber o porquê, não era difícil resolver a questão, era mais uma conversa tal. Hoje tem muito mais questões que envolvem a tristeza que as pessoas sentem. Às vezes as pessoas vivem numa certa tristeza
que não vem de hoje, vem de muito tempo atrás e de coisas que não foram tratadas e querem às vezes dar uma solução simplista para problemas que já vêm de muito tempo, que não é apenas virar uma chavinha e os assuntos já se resolvem. Então, em relações interpessoais poderiam ser bem mais simples se também as pessoas fossem mais sinceras consigo mesmas, né? Tem gente que vive numa tristeza, mas acaba não querendo procurar ajuda. E isso quando elas mesmas percebem que elas precisam de ajuda. Quando as pessoas estão vivendo numa tristeza em que acabam não procurando ajuda, isso dificulta inclusive outras pessoas de ajudar, né? Quando eu falo isso, a questão hoje que estão falando muito é com relação à depressão, que muitas pessoas têm depressão, estão vivendo com isso, né? Só que as pessoas às vezes nem se percebem nesse ponto um pouco deprimidas, e isso impede que elas mesmas detectem isso nelas e procurem ajuda, né? Então é um pouco mais complicado delas serem ajudadas. Mas também tem um ponto das outras pessoas que podem perceber certos comportamentos, podem perceber padrões de linguagem em pessoas assim, por mais que o que confunde muito são aquelas pessoas que são simpáticas, que estão sorrindo quando a gente vê, mas como o ser humano é um poço de possibilidades, no fundo as pessoas vivem como se tivesse tudo normal, mas no fundo tem tristeza. Quando as pessoas chegam num lugar quieto, a mente fica trabalhando com relação a pensamentos ruins. Então existem pessoas assim que a gente lida no nosso dia a dia, que podem estar com muitas tristezas na sua vida, mas que não se abrem para as outras. Porém, a questão de se abrir também muitas vezes revela sentimentos que não são todas as pessoas que vão ouvir. Por exemplo, eu falei um pouco com relação à amizade, né? Num vídeo passado. A amizade a gente escolhe. A amizade a gente não vai ter com todas as pessoas. A amizade a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente vai compartilhar a nossa vida, porque nem todas as pessoas têm a sabedoria certa para aconselhar, para dar bons conselhos, né? Então a gente tem que ter cuidado com quem que a gente abre nosso coração também para pedir ajuda, né? Mas inicialmente para aqueles que estão mais próximos, ou seja, os pais, para quem ainda mora com os pais, né? Para quem é mais novo, para quem é casado, para quem já tem. Eu não sei o que esse Uno quis fazer, que ele saiu da faixa, vocês viram aí? Mas para quem é casado, pode confiar no próprio marido e esposa para conversar sobre os mais diversos assuntos, mais profundos assuntos, né? Então, assim, não esconder o que está sentindo das pessoas mais próximas e daqueles que são amigos mesmo, que você pode confiar. Não esconder de repente alguns problemas que você possa ter. Eu tô falando você na primeira pessoa da segunda pessoa do singular aqui, como se estivesse falando para
para alguém que esteja nessa situação. Mas a gente pode conhecer pessoas e pode ajudá-las no sentido de ser alguém que sabe ouvir. Hoje em dia eu percebo, muitas pessoas não sabem ouvir. E tem que aprender. E quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, não é da noite pro dia que as pessoas vão aprender a ouvir. Tem muitas pessoas por aí que precisam falar, mas poucas dispostas a ouvir. Quando eu falo ouvir, é dar atenção, é realmente prestar atenção no que a pessoa está falando, né? E se prontificar a ajudar, não apenas ouvir, ficar em silêncio e depois esquecer o que a pessoa disse. Se você tiver a oportunidade de ouvir alguém, ouça e tente lembrar do que a pessoa falou para mais futuramente ajudar ela a retomar a mesma conversa, né? Isso a pessoa talvez perceba quando você ouve ela falar alguma coisa e alguns dias depois você retoma a conversa, a pessoa vai no fundo perceber que você lembrou o que ela disse e prestou atenção no que ela disse. Então tem muitas pessoas precisando simplesmente serem ouvidas e a gente não precisa pensar que a gente, por exemplo, eu não estudei psicologia, psiquiatria, nada disso, mas eu sei que as pessoas que estão com essa questão de depressão, ansiedade, que vivem nesse estado, elas precisam ser ouvidas e eu sei que eu consigo ser um bom ouvinte, então eu não preciso ter estudado tudo isso para pelo menos ouvir, mas que elas precisam procurar às vezes ajuda profissional, ajuda principalmente na palavra de Deus e em oração. Sim, essas pessoas precisam. E se eu já tenho acesso à palavra de Deus, eu já sou um cristão, já sei onde procurar ajuda, então fica mais fácil encaminhar. Obviamente eu não vou me colocar como aquele que realmente vai resolver o problema da outra pessoa. Eu falo por mim, eu não tenho essa capacidade. Mas procurar ajuda sim, aí eu sei onde procurar, né? Então quando a gente lida com pessoas em relacionamento interpessoal, é complicado porque cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem um jeito de pensar a própria vida, de tirar conclusões de si mesmo, tirar conclusões de outras pessoas. Eu já fui nos altos dos meus 36 anos, eu já passei por insegurança, por baixa autoestima. Hoje eu tô um pouco melhor, ainda tem um pouquinho da síndrome de impostor, sabe? De que eu olho pra mim e falo, nossa, mas eu olho para alguns desafios e penso, talvez eu não seja capaz de resolver isso ou aquilo. Eu tenho um pouco dessa síndrome de impostor, de querer me auto-sabotar, de pensar que eu não conseguiria vencer determinados tipos de obstáculos. Mas ao mesmo tempo, eu tento fazer esse exercício. Como que eu faço? Eu não me comparo a outras pessoas. Um dos problemas hoje em dia é a gente querer se comparar com outras pessoas. Mas eu não me comparo. O que eu falo é o seguinte: bom, existem pessoas que venceram esses obstáculos. Então, se existem pessoas que venceram, quer dizer que é possível vencer. E se é possível, eu posso buscar essa capacitação. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, em micro e macro decisões, a gente é capaz de orar, pedir sabedoria para Deus, buscar na Bíblia sabedoria, prudência, capacitação, buscar conhecimentos específicos também. Como eu trato muito da minha área de programação e desenvolvimento de sistemas, a resolução de um problema de software, de programação, pode vir de várias maneiras, de muitas maneiras diferentes. Então é só buscar a que está mais próxima, a que melhor vai me atender e a que está mais
perto de eu conseguir implementar, né? Então é essa a questão. A gente não deve se comparar com outras pessoas. A gente não deve ter ninguém como ideal de vida, a não ser Jesus, né? Jesus é o maior exemplo de perfeição que a gente pode ter. Ele, sendo o próprio Deus, ele se tornou ser humano também. 100% humano, 100% Deus, andando aqui na Terra. Ele sim é um exemplo de ser humano perfeito. Então a gente deve se espelhar nele. Como que ele agia, como que ele lidava com as pessoas. Ele não lidava com pessoas que tinham certos tipos de comportamentos reprováveis, já descendo a linha, mas tentava ensinar que, por mais que as pessoas tenham errado, elas merecem o perdão se assim elas se deixarem perdoar, né? E uma segunda chance, até uma terceira. Então a gente não deve lidar com as pessoas como se elas fossem robôs. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu jeito de vencer os próprios defeitos, né? A gente pensa que as pessoas... tem um caminhão parado na contramão aqui. Essa rua é única, mas esse caminhão tá parado na contramão. Ou ele entrou de ré ou ele entrou pela rua aqui embaixo, mas tudo bem. Agora são 6 da manhã, né? 6h27. Mas, bom, pessoas, o que eu gostaria de resumir nesse vídeo, de repente pode ter ficado meio complicado ao longo do tempo. O que eu quis dizer é o seguinte: a gente não deve interagir com outras pessoas com o espelho na frente, querendo pensar que elas devem ser igual a nós, querendo pensar que para resolver um problema que uma pessoa tem é só fazer o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Não, entender o contexto de cada um, como cada um vive, como cada um pensa, né? Para poder ajudar no contexto da pessoa, não de acordo com o que a gente fez para resolver o nosso problema. Muitas vezes sim, as soluções podem ser parecidas, mas se você quiser ajudar alguém mesmo, tente entender o contexto da pessoa para poder ajudar ela, tá certo? Então eu vou parando por aqui, vou pegar um pãozinho na padaria aqui para tomar um café lá no trabalho. Beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se ficou um pouco confuso as coisas que eu falei, eu peço perdão, mas o objetivo meu é conversar como se a gente estivesse trocando ideia, né? É claro que, como não tem ninguém falando para eu ouvir, só eu tô falando, muitas vezes pode ser que eu tenha me enrolado um pouco. Mas eu agradeço, se você chegou até aqui, muito obrigado. Mais um de carona aí, nessa linda manhã de Piracicaba, beleza? Um grande abraço então, e até mais.